Então, bom dia, pessoal. Eu sou o professor Eliseu. Hoje nós vamos começar hoje é o nosso primeiro encontro do curso Instrumental Ferramentas Google, Gravação e Edição de Aulas. Já tem um problema no PowerPoint, né? Em vez de um E, saiu um N. Tá? Mas isso a gente resolve depois. Ok, então, quem sou eu? Eu sou um curioso, na verdade, sobre tecnologia e sou professor da UFSB e trabalhei em escola pública durante muito tempo. Como é que surgiu esse meu interesse por tecnologia? Quando eu trabalhava na escola pública, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com isso, mas dado todos os problemas que a gente tinha de conexão, de internet, então, lá na escola, como eu não tinha muito acesso a tudo isso, em função de vários problemas, eu nunca consegui trabalhar realmente, mas assim eu fazia alguns trabalhos com meus alunos. Quando eu vim para a UFSB, frente a essa necessidade de ter aulas metapresenciais, o ano passado, na verdade, quando nós recebemos o aviso de que as aulas nos CUNE precisavam ser metapresenciais, muito em função dos problemas de orçamento que nós tínhamos, eu pensei como é que a gente poderia organizar isso. Então, a ideia da metapresencialidade, ela sempre foi não ter esse contato, digamos, presencial com o aluno. Né? Mas, como a gente aqui no CPF, a gente tem todo esse problema de conexão e de internet, digamos, com Itamaraju, eu resolvi pensar de uma forma diferente e eu organizei um tipo de ensino híbrido, né, em que eu tive algumas aulas que eram metapresenciais, outras eram presenciais, tinham 3 encontros metapresenciais, os outros eram 3 encontros presenciais, o resto era metapresencial e tinha algumas aulas que foram em EAD. Então, se a gente pensar no nosso plano orientador, ele não está dizendo para a gente fazer assim. Por isso que a gente está repensando isso. Porque para resolver alguns problemas, a gente precisa estar lá com os alunos. Claro que nesse momento agora é impossível, mas quando a gente tem essa possibilidade, é interessante porque a gente sabe, né? Estar presencial, as coisas funcionam de uma forma mais tranquila do que tentando apresentar tudo à distância. Então, é a partir dessa experiência que eu vou conversar com vocês. Eu não tenho, não faço pesquisa nessa área, eu estou começando a aprender mais teoricamente sobre isso, então esse curso ele vai ser um curso basicamente instrumental, como eu já coloquei, mas bem no nível da tutorialidade. Então, tudo que eu vou conversar com vocês aqui, depois vai ficar disponível, e muitas das coisas que eu vou falar para vocês e talvez não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, elas vão estar disponíveis em tutoriais dentro da turma do Classroom. Então, a ideia também é desenvolver essa autonomia que a gente tanto quer, tanto no aluno quanto no professor. Tá? Para uso da ferramenta. Tá? Então, ainda que ele seja instrumental, eu não vou dizer para você só faça de tal jeito, faça de outro. Eu vou dar essas direções técnicas para como vocês seguiam dentro da plataforma lá, e a partir disso a gente consegue criar. Tá? Então, basicamente, esse é o desenho do curso. Então, qual é as nossas metas desse curso? Tá? Então, a primeira delas é que vocês conheçam as potencialidades dessa plataforma chamada Google for Education e que a partir disso a gente consiga discutir algumas possibilidades de como a gente produz materiais. Materiais suporte. Por que eu coloquei materiais suporte? Porque agora, se a gente for começar atividades remotas, a gente vai trabalhar basicamente dentro dos ambientes virtuais. Mas isso não pode ser só para agora, ele tem que perdurar. Então, quando a gente voltar ao momento que a gente vai conseguir trabalhar presencialmente, essas atividades no Google Classroom, por exemplo, usando as ferramentas do Google, elas vão se tornar suporte para as nossas aulas que serão, digamos, híbridas. Né? Então, eu posso estar presencialmente com os alunos e mesmo assim fazer eles fazerem algumas atividades que sejam com suporte digital. Tá? A outra é organizar e planejar um roteiro. Então, há muito tempo a gente falava sobre plano de aula, né? E quando a gente trabalha com mídias, a gente trabalha na perspectiva do roteiro. Então,
É a mesma coisa que um plano de aula? É e não é. Por quê? Porque se eu vou trabalhar com mídias, eu tenho que considerar essas mídias também, dado que eu vou interagir com essas mídias. Então, no plano de aula a gente faz isso, a gente faz, mas talvez a gente não descreva tão bem para a gente conseguir montar. Esse roteiro vai servir para elaborar um vídeo de uma aula, tá? Onde a gente vai trabalhar a estrutura de gravação, vai falar um pouquinho sobre som, ambientação, luz, essas coisas que são importantes, que melhoram ou pioram a qualidade do nosso vídeo. Eu vou orientar vocês no processo de edição, então a gente vai trabalhar com a edição de um vídeo que vocês vão criar e vamos editar ele dentro de duas ferramentas. Uma bem comum, que é o PowerPoint, e outra um pouquinho mais profissional, que é o Shotcut, que é um programa de edição que ele é totalmente gratuito. E ainda vocês vão ter um tutorial que explica como é que vocês fazem essa edição usando o KineMaster, que é um programa de celular. E por último, que acho que é bem interessante, a gente vai tentar socializar na medida do possível o que a gente está fazendo para que os colegas consigam ter ideias e a gente consiga aprender também nessa relação de troca, tá? Então, basicamente, essas são as metas que a gente pretende alcançar. A estrutura do curso é a seguinte, eu coloquei até 4 horas de aula via Meet. Por que eu coloquei até 4 horas? Porque, dependendo da facilidade que vocês tenham para mexer, ou dependendo do ritmo que a gente conseguir ter nas aulas, esse processo pode durar mais ou menos, né? Então, o nosso limite são 4 horas, mas se as coisas andarem num ritmo diferente, pode ser que a gente não precise ocupar todo esse tempo, tá? Mas esse tempo é interessante. E 2 horas de atividades no Google Classroom, tá? Então, vocês vão ter algumas atividades para fazer lá. Não se preocupem, não vai ser nada muito complexo. Mas eu vou também desafiar vocês a usar algumas ferramentas e explorar o computador de vocês, tá? Porque o que eu descobri fazendo o outro curso, que a gente tem computador e às vezes a gente não sabe metade das potencialidades que ele tem. Então, esse é o tipo de atividades que eu vou propor lá para vocês. A gente vai ter esses 5 encontros, tá? No primeiro, que é hoje, a gente vai falar sobre ferramentas do Google, a primeira parte. No próximo, a gente vai falar sobre outras ferramentas, tá? Basicamente, a gente vai focar no Google Formulários. O terceiro, a gente vai falar sobre roteiro e gravação. Então, sobre roteiro, vai ser uma produção prática. O sobre gravação, eu vou orientar vocês, e se vocês já quiserem fazer na hora, né, em que a gente estiver discutindo aqui, é bem interessante, porque aí eu já consigo orientar vocês. O que você precisa de um celular? Só isso. E nos 2 últimos, a gente vai fazer edição. Edição com PowerPoint, onde eu vou ensinar vocês a editar o vídeo de vocês e também criar uma vinheta para o vídeo de vocês. E no último, a gente vai trabalhar com a edição do Shotcut, tá? Tudo isso depois, se vocês têm dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat. À medida do possível, eu vou tentar responder para vocês. E o que eu não conseguir responder aqui, depois eu respondo para vocês direto via Classroom, tá? Eu tenho esse canal direto com vocês lá, tá? Bom, avaliação. É preciso avaliar, né? Então, a prática, uma metodologia que eu estou usando vocês vão ser professores, porque vocês vão criar turmas no Classroom e vão fazer essas atividades com professores, mas vocês também vão ser alunos, porque aí vocês conseguem experienciar como tudo que vocês estão produzindo vai chegar aos alunos e como é que vocês ajudam eles a resolver, né? Eu faço sempre isso porque, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com o Google Classroom, eu trabalhei como professor, mas eu não tinha ideia de como é que era a interface para os alunos. E aí eles vinham com alguns problemas e eu não sabia como resolver. Então, eu vou mostrar para vocês, vão estar dos 2 lados, tá? Então, algumas dificuldades que vocês vão ter
vai ser as dificuldades que talvez os alunos de vocês vão ter, tá? E do outro lado, vocês vão entender como que resolve para poder propor. Então, para cada encontro, vocês vão ter uma atividade, tá? Eu não sei se seria interessante definir prazos para vocês, né? Sabendo que a gente não tem só isso para fazer, e vocês, alguns estão fazendo outro curso também. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Nesse primeiro encontro, vocês vão criar uma turma virtual e depois vocês vão compartilhar a tela principal, tá? Não vai dar tempo de compartilhar aqui síncrono. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar um print na tela principal de vocês, vão me mandar. E aí, quem sabe, no outro encontro a gente discute rapidamente isso, né? E mostra como é que vocês produziram até para a gente fazer uma discussão no início. No segundo encontro, vocês vão organizar alguma atividade, tá? Que considere o que a gente está trabalhando até então, né? Que vai ser forms, docs, slides, Jamboard, tá? E que vocês vão colocar lá dentro da sala virtual de vocês. Vocês vão fazer o roteiro, tá? Não, Jackson. O envio vai ser todo lá pelo Google Classroom, tá? Eu criei atividades lá que vocês simplesmente vão entrar lá e vão fazer, tá? Até para vocês serem alunos nesse momento, tá? No terceiro encontro, a gente vai trabalhar o roteiro e gravação, né? Então, vocês vão elaborar um roteiro, vão me mandar o roteiro, tá? A gente vai discutir ele um pouco, e esse roteiro tem que servir para orientar a gravação do vídeo de vocês. No quarto, vocês vão criar uma vinheta para colocar dentro do vídeo de vocês, e no último a gente vai terminar a edição de vocês. Então, a ideia dessa avaliação é que ela seja redondinha, tá? Então, que tudo isso sirva para que vocês consigam criar uma atividade no Google Classroom, usando também a possibilidade de vídeo, tá? Então, no caso de essas atividades que vocês vão criar, vocês vão indicar para os alunos como é que faz, tá? E aí cada um vai encontrar a sua forma de fazer, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir melhor essa questão da avaliação. E que resultados que a gente espera com isso, né? Colaborar para que vocês atualizem algumas práticas. Eu sei que muitos de vocês já trabalham com elas, então por isso que a ideia de capacitar eu achei que era um pouquinho pesada, então eu queria dizer que é uma atualização. Muitos de vocês já usam, mas talvez não usem tudo, e talvez não conheçam tudo. Eu também não conheço tudo. Então, algumas coisas vocês vão ensinar, que vocês já fizeram, e outras coisas talvez eu tenha feito e vocês não tenham feito ainda. Então, essa é a ideia. Estou tentando aceitar todo mundo que chega. Contribuir também para a capacitação ali, né, para o uso de ferramentas tecnológicas, tá? Potencializar esse uso dos AVAs da universidade, né? A gente tem o SIGA, a gente tem o Moodle e a gente tem também o Google Classroom, tá? Obviamente, pessoal, o Moodle é a ferramenta oficial, digamos, da universidade, ela e o SIGA, e o Moodle tem outras vantagens e possibilidades que talvez o Google Classroom não tenha. Mas a vantagem do Google Classroom é que ele é mais acessível em alguns níveis, tá? E também ampliar espaços de discussão, né, para construção e reconstrução de possibilidades pedagógicas, tá? Então, basicamente, é isso humildemente que eu pretendo fazer com vocês, tá? E que a gente vai fazer juntos, tá? Então, se você tem algum comentário, alguma pergunta sobre o que eu falei até então, vocês podem fazer agora, e depois a gente já começa direto no módulo 1, nessa primeiro encontro do curso. A Taina fez uma pergunta que é bem interessante, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de explicar isso para vocês. Vocês podem criar turmas do Google Classroom com contas normais. Entretanto, se vocês querem usar alguns recursos do G Suite, é bom que vocês tenham a conta da universidade do Google, tá? O que eu fiz? Eu peguei a lista de vocês e mandei para um técnico da Protic, e ele está analisando para mim quais de vocês têm acesso com o professor e quais de vocês, por exemplo, estão cadastrados como aluno.
Por que isso é importante? Isso aconteceu comigo essa semana, tá? Eu fui tentar criar a turma para vocês e eu não estava conseguindo, eu estava autorizado unicamente a participar. Ou seja, quando vocês só podem participar, significa que vocês são alunos, tá? Porque a conta institucional, ela é gerenciada pela universidade. Então, a universidade determina algumas permissões que a gente tem. Então, por isso que é bom a gente ter essa informação. Mas eu já fiz isso antes para vocês, tá? Então, eu mandei para ele, eu estou esperando que ele me mande me dizer quais professores podem ou não. Eu também não sei se, de repente, sabendo que vocês estão fazendo o curso, ele já não vai autorizar vocês a que todos tenham acesso de professor, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Caso, mas a gente pode descobrir isso hoje, tá? No momento em que vocês forem tentar criar a turma de vocês. Se não for possível, significa que vocês não têm o acesso ainda, né? E aí o processo é bem simples. Basta abrir um chamado e pedir para que isso seja resolvido lá pelo helpdesk, tá? Mas eu acredito que o Carlos, que é o técnico, eu gostaria de agradecer ele, inclusive, né? Consiga talvez resolver isso. Eu só vou dar uma introdução rápida aqui sobre o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Na aula não, no encontro de hoje. Então, quais são os objetivos desse encontro? Conhecer as potencialidades das ferramentas da plataforma Google e discutir possibilidades de organização e planejamento de materiais digitais para situações de ensino mediado por tecnologia. Então, tudo que a gente vai trabalhar hoje vai ser para que vocês entendam como é que eu posso criar. Se vocês já quiserem ir criando durante o encontro, é bem produtivo. Eu desenhei o curso pensando assim, no momento que eu ensinar eles a fazer tal coisa, eles vão abrir uma conta para eles e eles vão criando isso já. Então, quando a gente termina o encontro, vocês vão ter, digamos, a sala do Google, do Google Classroom criada para vocês lá. E depois a gente, ao longo dos outros encontros, a gente vai alimentando essa turma, tá? Colocando materiais lá dentro, para que ela sirva não só como um exemplo de como eu posso fazer, mas também que ela já seja a turma que, de repente, eu vou usar em outra situação, tá? Então, os tópicos da aula de hoje vão ser Jamboard, Google Meet, Google Classroom, Google Docs e Google Slides, tá? Que é o PowerPoint do Google, tá? E a gente vai começar a criar um livro digital. Como é que vocês poderiam fazer isso usando o Google Slides, que aí já fica tudo salvo na nuvem e depois vocês só pegam de lá e jogam dentro da turma de vocês. Só ver se tem alguma pergunta ou comentário aqui. Ok. Então, para a gente começar... Deixa eu fechar minha apresentação aqui. Então, para a gente começar a trabalhar, a gente já vai começar experienciando essa ferramenta que se chama Jamboard. Tá? Então, a gente vai fazer agora, nesse momento, eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat um endereço, e vocês vão entrar nesse endereço e vão fazer essa primeira atividade, e com essa primeira atividade, vocês já vão praticar nessa ferramenta chamada Jamboard. Tá? Então, eu quero que vocês entrem nela, e quando vocês entrarem nela, possivelmente vocês vão ver essa tela aqui. Todo mundo já entrou nela? Olha, já tem gente lá. Então, esse é o Jamboard, pessoal. Tá? Tá todo mundo enxergando essa tela? Sim? Ok. Então, essa é a nossa primeira atividade. Tá? Então, a primeira atividade é, eu quero que vocês contem para mim, se apresentam, digam o nome de vocês e me digam quais expectativas vocês têm em relação a esse curso ou talvez a esse encontro. Tá? Como é que funciona isso aqui? Isso é um jam.
um board, né? Ou seja, é um quadro branco. O que é interessante desse quadro? Vocês podem customizar ele da forma que vocês quiserem, tá? Então, aqui em cima, onde tem o símbolo do Jamboard, vocês podem escrever o título da atividade que vocês querem fazer, tá? Então, por exemplo, essa atividade primeira é apresentação e expectativas, tá? Para vocês editarem isso, criarem esse recadinho que eu criei aqui, vocês clicam aqui, onde diz nota autoadesiva, eu clico aqui, aí vai aparecer uma nota, eu vou escrever e depois eu vou salvar. Automaticamente, quando eu salvar essa nota, ela vai aparecer aqui. E eu só arrasto ela para o lado para não ficar em cima da nota do meu colega, tá? Mas pode acontecer. Outra coisa, pessoal, vocês têm várias ferramentas aqui. O Jamboard funciona tanto como essa ferramenta para trabalhar ela colaborativamente, quanto para vocês apresentarem coisas. Então, vocês têm, por exemplo, tem um laser aqui, né? Então, vocês clicam no laser e mostram o que está aparecendo para vocês, tá? Vocês têm caneta para vocês riscarem, escreverem, marcarem. Vocês podem mudar a cor dessa caneta também. Se vocês escreverem e não querem mais, vocês vêm aqui na borracha e apagam tudo, tá? Vocês podem adicionar imagens se vocês querem fazer uma discussão. Para mim, por exemplo, eu uso muita imagem para fazer o que a gente chama de campo semântico, né? Ou mapa mental também, né? Coloco uma imagem aqui no centro e os alunos vão criando esses comentáriozinhos e colocando aqui. Então, agora, pessoal, isso aí, tem alguém criando, né? Então, é automático. No momento que vocês forem criando, eu vou enxergando o que vocês estão fazendo e os colegas também vão vendo o que vocês estão fazendo. Vocês também podem criar, colocar cores diferentes nisso e escrevendo, tá? Então, pessoal, a ideia é que vocês vão criando, vocês também podem mudar o meu comentário, tá? A ideia não é que vocês alterem o comentário que eu fiz, é que vocês criem o comentário de vocês e personalizem ele, tá? Aqui em cima, pessoal, vocês têm essas janelinhas que são frames, tá? Então, eu já criei 6 janelas aqui para vocês. Então, se isso aqui ficar muito cheio, vocês clicam para o lado e escrevem no do lado, tá? Então, nem todo mundo precisa trabalhar só nessa aqui, tá? Eu não quis criar 50 janelas, tá? Eu criei 6 janelas para que vocês usem essas notinhas e deixem pequenininhas. Então, vocês também podem, pessoal, olha só, quando a gente cria nela, vocês podem mudar a cor, tá? E vocês podem redimensionar ela. Vocês podem deixar ela maior, podem deixar ela menor, podem girar ela, né? Por exemplo, aquele meu lá tá do jeito que eu quero, tá? E aqui vocês podem editar, podem duplicar ou podem excluir. Não gostei do que eu estou fazendo? Eu clico ali, ó, excluo, e ele desaparece, tá? Vocês podem riscar também usando isso aqui. Ou vocês podem criar vários comentários ou criar dessas notinhas aí, que vão ser os tópicos da aula que eu quero discutir, tá? Então, o que eu faço? Eu uso esse laser e vou dizendo, olha, hoje a gente está falando sobre sexta-feira. É sexta-feira para vocês, tá? Defina sexta-feira, sei lá. Né? Então, essas são as ideias, tá? Eu quero que vocês coloquem o nome de vocês na nota também, tá, pessoal? Tá? Então, porque a ideia é a apresentação. Eu quero saber quem são vocês e o que vocês esperam, tá? Então, na minha nota aqui eu coloquei, sejam bem-vindos, espero aprender muito e dividir um pouco com vocês. Eliseu e de onde eu venho, tá? Vocês também podem fazer isso, tá? Então, não necessariamente vocês precisam trabalhar só nessa primeira, tá? Se quer, vai aqui no lado, ó. Tem a 2, tem a 3, a 4, tem até a 6, tá? Por enquanto, tá todo mundo trabalhando só nessa primeira aqui. Mas se encheu demais essa primeira, eu quero que vocês vão para o lado e vão criando ali também, tá? Então, esse é o Jamboard. O que é interessante aqui, pessoal? Então, vocês podem ir criando aí,
colocando, e eu vou explicando para vocês aqui. Essa é uma ferramenta interessante, só que se eu quero ter controle total das coisas, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ela é colaborativa. Então, tudo pode ser mudado. Eu dou uma ideia e meu colega quer melhorar a minha ideia. Ele vai lá e melhora a minha ideia, tá? Ele funciona como, por exemplo, um Google Docs. No Google Docs eu posso ir alterando as coisas. Aqui também, tá? Ele é interessante para a gente fazer, para usar como um mural, tá? Mas algumas possibilidades do que vocês estão os lá de fazer isso, tá? Lá no Google Slide, obviamente, para fazer um mapa mental é bem melhor, porque ele já tem esses. Agora, se eu quero que meu aluno crie isso, por isso que eu trabalho muito não necessariamente do mapa mental, na ideia do campo semântico, né? A gente dá uma ideia, uma palavra, e a gente vai lançando semanticamente ideias que se relacionam a isso. Tá? Todo mundo conseguiu, então, entender, em termos gerais, como funciona o Jamboard, para que ele serve? Ele tem outras funcionalidades e esse é o tipo de ferramenta. Todas as ferramentas dependem muito de criatividade. Né? O que eu quero fazer? Tudo tem que estar dentro da ideia do meu plano de trabalho, né? Dentro do roteiro da aula que eu estou mandando. Então, a gente vai descobrindo como é que dá para fazer, como é que faz, tá? Tinha alguém que tinha perguntado se tinha como saber quem é que escreveu as notas. Eu tenho como saber, vocês têm como saber, porque aqui em cima... Ah, não estou compartilhando com vocês, né? Eu achei que eu estava compartilhando. Só um momentinho. Tá, vou compartilhar minha tela inteira com vocês, então. Vocês já estão enxergando? Então, tá todo mundo vendo a minha tela? Então, aqui em cima, vocês têm como saber quem está participando. Agora, para eu saber quem respondeu, a pessoa precisa colocar o nome dela aqui. Porque senão eu não tenho controle. Vocês podem, de repente, querer fazer uma atividade em grupos. Então, vocês criam board para cada grupo, né? E diz para eles, olha, o grupo tal vai trabalhar nisso, o grupo tal vai trabalhar no outro. Isso tudo vocês vão disponibilizar via chat, tá? Digamos que vocês estão trabalhando com o Google Meeting, tá? Então, vocês compartilham por aqui o link para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3, para quantos grupos forem necessários, e eles vão trabalhando nisso. E aí vocês pedem para aqui eles colocarem o nome de vocês, ou vocês colocam grupo 1, fulano, 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 e disponibiliza. E aí os alunos conseguem fazer automático, e tu também consegue saber quem está fazendo e se está fazendo, né? Então, essa é uma possibilidade que o Jamboard nos dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá? E é uma ferramenta que é colaborativa. O problema do colaborativo eu nunca vou conseguir, por exemplo, ter aquele controle, né? Eu coloquei lá e o aluno não vai conseguir mexer no que eu fiz. Aí é difícil, tá? Porque ela é para construção em parceria, né? E depois, era exatamente o que eu ia falar agora. A gente pode salvar isso como PDF, como imagem. Então, se vocês forem lá na tela, eu quero explicar algumas coisinhas para compartilhar aqui. Vai aparecer o que vocês podem fazer. Vocês podem compartilhar colocando pessoas aqui em cima. Tá? Então, aqui eu estou compartilhando com todo mundo, todas as pessoas aqui. Vocês têm a habilitação de editor. Tá? Então, vocês estão conseguindo no Jamboard porque vocês são editores. Agora, que não são editores, tá? Que são só leitores, tá? Como é que eu faço para tornar alguém que é só leitor como editor? Eu venho aqui embaixo, ó.
Aqui tem qualquer pessoa da internet com link pode editar, tá? Então, cliquei em alterar, tá? O que eu faço? Eu mudo as coisas aqui. Eu posso deixar só o pessoal da universidade, eu posso deixar restrito, por exemplo, só os alunos da minha turma vão poder fazer isso, e eu posso definir quem que pode fazer o quê, tá? Alguns podem só ler, então, se eu coloco lá um material que é conteúdo que eu estou querendo trabalhar, mas é basicamente teórico, os alunos podem ter acesso só como leitor, então eles vão olhar lá e não vão conseguir alterar nada. Agora, se eu quero que o aluno trabalhe e compartilhe, eu marco ele como editor. Então, tudo eu faço aqui, tá? Depois que eu faço isso, eu clico em concluído aqui, e aí eu já tenho como fazer isso, tá? É por aqui que eu faço todo esse compartilhamento. O botão compartilhar, quando vocês clicam, ele abre todas as possibilidades para vocês, tá? Ainda tem aqui esse botão que é de configurações, tá? E vocês podem definir, os editores podem alterar as permissões de compartilhar? Aqui vocês podem. Os leitores e comentaristas podem ver a opção de download, tá? Aqui vocês podem fazer tudo isso. Mas se vocês não querem que os alunos de vocês façam isso, vocês simplesmente desmarcam esses dois aqui, tá? E aí os alunos só podem trabalhar e alterar, mas eles não podem, de repente, compartilhar com outras pessoas, né? E também não podem imprimir ou copiar, tá? Isso são algumas configurações de segurança que são legais. Eu acho que do Jamboard, a gente já trabalhou várias coisas dele, né? Aqui é a questão dos fundos, né? Dependendo do que eu quero fazer, por exemplo, se eu quero que os alunos escrevam, né, eu posso colocar linhas. Se eu quero que os alunos desenhem, eu também posso colocar quadrados aqui. Ele coloca quadrados, ele coloca pontos, ele muda a cor aqui. E se eu não quero nada disso, se eu clicar em limpar frame, ele vai apagar tudo que está escrito aí, tá? Então, essa é uma ferramenta bem perigosa, tá? Evitem de usar esse limpar frame aqui, porque senão vocês apagam tudo que os colegas e que vocês fizeram, tá? Então, vou parar o meu compartilhamento aqui para a gente ir adiante. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, continuando, pessoal. As ferramentas Google, então. Eu não estou aqui para fazer uma defesa, né? Dizer, usem o Google porque o Google é melhor. Não, não é isso, né? Eu acho que a gente tem possibilidades. Eu estou na turma de segunda-feira da Ivana e da Maristela, e eu propus lá que as coisas que a gente discutisse nas duas turmas, a gente poderia discutir nas duas turmas, né? Mas eu estava pensando muito em termos de... A gente tem uma atividade, quem está lá naquela turma, tem uma atividade que é elaborar um plano, né? E a gente tem que pensar em ferramentas digitais que a gente pensa em usar nesse plano. Então, acho que a partir das ferramentas de hoje, a gente pode pensar como é que a gente faz isso para inserir lá naquele plano, por exemplo. Dependendo do que eu quero fazer, eu posso colocar lá como uma das ferramentas usar um Jamboard, né? Então, pode ser uma das possibilidades, tá? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é, as ferramentas Google que eu tenho são todas essas aí. Nem todas a gente vai falar, porque nem todas eu conheço, nem todas eu explorei, tá? Já pensei sobre isso, Lila, mas não terminei ele ainda. Então, qual é a grande vantagem das ferramentas? Uma delas é, elas todas são apps, tá? Se são apps, elas servem dentro do celular. Logo, essa é uma das vantagens, pensando no público de alunos que nós temos hoje e nosso alto nível de conectividade, tá? Nós estamos sempre ligados ao celular. A gente usa muito mais celular do que computador, né? Então, todas as ferramentas normalmente funcionam como apps no celular, tá? Mas depende. Eu não sei, o Jamboard eu vou dizer para vocês, eu encontrei algumas dificuldades para abrir ele no celular, às vezes. Mas, às vezes ele abre, às vezes ele não abre. Então, a gente tem que pensar muito bem também sobre isso,
né? Que isso é uma das coisas que elas falaram lá. Exatamente, em alguns já vem de fábrica também, né? Como as meninas falaram lá na segunda-feira, a gente está num processo em que a gente virou, na verdade, curador, né? Curador digital. Então, quando a gente vai pensar em organizar uma sala de aula ou uma aula, a gente também tem que pensar em que ferramentas eu vou usar e como é que essas ferramentas me ajudam a fazer as coisas. Então, quais são as potencialidades das ferramentas do Google? Primeiro, a facilidade de acesso, porque são apps. O layout e as funcionalidades, elas são simples. O Google é todo desenhado na ideia do arrasta e solta, né? Então, eu pego de determinado lugar e jogo lá, ou eu clico e aparece para mim, eu faço e clico em salvar. O espaço de armazenamento do Drive, né? A gente tem, principalmente no Drive do institucional, a gente tem muito espaço, tá? Que isso é bom, por exemplo, se eu quero carregar vídeos ou mídias, que são bem pesadas, eu tenho espaço para fazer isso. Pensando mais especificamente no Google Classroom, eu posso reutilizar materiais o tempo todo, tá? E o compartilhamento, que eu acho que é uma das coisas que bem interessante, eu fico sempre pensando, quando eu tenho crédito condicional, ou quando eu tenho que fazer atividades domiciliares para os alunos, geralmente eu faço pelo Classroom. Por quê? Porque o Classroom me permite mandar atividade só para um aluno em específico. Eu não tenho que compartilhar com todos. Tá? Por exemplo, no Siga eu não tenho como fazer isso. Eu já fiz isso uma vez e aí deu um problema enorme, porque eu postei lá, ainda expliquei dizendo que essa atividade é só para o fulaninho, mas os 45 da turma fizeram a atividade. Né? Então, isso complica. Então, normalmente, quando eu faço as atividades, eu combino com a pessoa que ela vai fazer a atividade via Google Classroom, e aí eu consigo mandar só para ela. E mesmo no Google Classroom, eu consigo determinar que um material, uma atividade vai chegar para um aluno apenas, os outros não vão ter acesso a ela. Tá? Então, isso são algumas potencialidades que eu entendo. Tá? Talvez sim, talvez seja bom, talvez seja não, tudo depende do quanto eu vou usar e me apropriar dela. Então, do Jamboard, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente ia explorar as funcionalidades, entender os botões de edição e produção, conhecer as opções de compartilhamento e realizar essa atividade no Jamboard. Então, tudo isso a gente já fez, tá? Depois, se vocês quiserem rever como funciona tudo isso, vai ter aqui na sala, vai estar disponível esse vídeo, e também vai ter um material lá que orienta vocês de como fazer isso, tá? Agora a gente vai trabalhar a cereja do bolo desse encontro, que é um deles, né, o Google Meet, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui no Google Meet rapidamente, que a gente pode ver exatamente pela tela que a gente está trabalhando, tá? A gente vai conhecer a interface do Meet. Se você quiser, a gente pode instalar algumas extensões do Meet, tá? Criar uma webconferência via Google Agenda e utilizar o compartilhamento de tela, tá? Então, isso, na verdade, eu já fiz isso com vocês, porque eu já compartilhei algumas coisas com vocês. Então, eu vou fechar rapidamente esse compartilhamento e eu vou mostrando para vocês aqui pela minha tela como é que isso acontece. Porque a tela que eu estou usando vai ser a tela que vai aparecer para vocês quando vocês criarem uma reunião, tá? Então, vamos aqui. Então, agora vocês estão vendo a minha tela toda, né? Então, a interface do Google Meet é basicamente essa aqui que vocês estão vendo. Mas o processo anterior de trabalhar com o Google Meet começa aqui, ó. Então, vocês vão lá no Google Agenda, tá? Como é que vocês acessam tudo isso, pessoal? Tá? Então, se vocês estão no e-mail de vocês, tá? Aqui está o meu Google Agenda, tá? Inclusive está a reunião de vocês aqui hoje. Então, lá no e-mail de vocês, do Google, vai sempre aparecer esses 9 pontinhos aqui. Esses são os apps do Google, que estão disponíveis para vocês. Seja no Google pessoal de vocês, seja no outro. Alguns não aparecem para vocês se vocês nunca clicaram ou nunca buscaram, tá?
Então, se vocês clicam aqui, ele aparece para vocês tudo que vocês podem usar. Acessam o Gmail de vocês, acessam o Drive, acessam os documentos, as planilhas, as apresentações, a agenda. E se vocês forem baixando, vai ter mais outros. E se vocês querem descobrir outros, vocês podem clicar aqui. Mais do Google Apps no Marketplace, tá? Aí vocês clicam lá e ele vai abrir todos os apps que o Google tem para vocês, tá? Então, o primeiro passo para vocês iniciarem uma reunião é vocês irem no Google Agenda, tá? Então, se vocês clicam no Google Agenda, ele vai abrir essa tela para vocês, tá? Como é que vocês criam uma reunião? Se vocês estão no G Suite de vocês, tá? Da universidade, vocês vão clicar aqui, ó, em criar, e aí ele vai perguntar para vocês. Vocês vão adicionar um título dessa reunião, tá? E vocês vão adicionar uma webconferência, tá? Porque como a agenda organiza várias coisas para vocês, vocês têm que criar um evento, e esse evento vai ser via webconferência. Aqui vocês têm duas possibilidades, quer dizer, eu tenho porque eu instalei o Zoom Meeting do Google no meu computador, tá? No meu Chrome. Porque eu queria entender qual era a diferença do Zoom para o Google Meet, tá? Não tem muita diferença, tá? A diferença é que o Zoom permite menos participantes que o Meet, tá? Então, aí vocês selecionam aqui Google Meet, tá? E ele automaticamente vai gerar para vocês o endereço e vai dizer que vocês têm direito a tantos participantes. Se vocês clicam aqui, vocês veem os detalhes da conferência de vocês, tá? Mas se vocês querem adicionar outras coisas, tá? Coloca um título aqui, ou vão em mais opções, tá? Se eu for em mais opções, ele vai abrir todas as possibilidades que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer a data e o horário de início e de fim. Eu também posso programar quanto que se repete isso aqui, tá? Aqui está aparecendo que não se repete, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Dizer que se repete todos os dias, semanal a cada sexta-feira, mensal na segunda sexta-feira, anual, ou eu posso personalizar, tá? Quando eu personalizo, eu vou dizer quantos encontros eu vou ter, por exemplo, pensando no nosso curso, eu já personalizei o meu. Então, eu sei que vão ser 5 encontros, tá? São semanais, tá? Se repetem todas as quintas-feiras, no caso, né? Porque essa é excepcionalmente na sexta. E eu posso determinar quando ele termina, tá? Eu posso dizer que ele termina após tal dia, eu posso dizer que o último encontro vai se dar em tal data, tá? Depois que eu configurar tudo isso aqui, eu clico em concluir, tá? Então, digamos que eu fiz tudo isso, eu também posso convidar pessoas. No momento que eu fizer todas as configurações aqui, eu posso colocar os e-mails das pessoas que eu quero que recebam, e da mesma forma como eu vou ser lembrado pelo Google que eu tenho uma reunião em tal dia e tal hora, as pessoas também vão ser avisadas disso. Eu posso deixar isso automático, tá? Eu não fiz isso com vocês ainda, porque eu queria explicar para vocês como isso funcionaria, mas depois vocês vão... Eu vou colocar os e-mails de vocês aqui, e vocês vão ser avisados quando é que a gente tem evento. Normalmente eu vou pedir para avisar vocês um dia antes, tá? Depois que eu faço tudo isso, pessoal, ele vai estar criado aqui no calendário de vocês, tá? Tá todo mundo conseguindo acompanhar isso? Eliseu, estamos sim. Como a gente faz para ser avisado em notificações ali? Para avisar, por exemplo, com 10 minutos antes, com 1 hora antes. Ah, isso aí. É isso que eu ia abrir aqui para vocês. Então, Perfeito. Criamos esse evento aqui, tá? Para vocês entrarem nesse evento, vocês clicam em cima dele. Eu, por exemplo, abri a sala hoje, eu só cliquei aqui em entrar no Google Meet, tá? Mas eu também posso fazer algumas edições para vocês, olha só. Aqui aparece quando é que ele me avisa 10 minutos antes. Então, eu vou aqui, ó, notificações. Ó, notificação, 10 minutos antes ou
tantas horas, tantos dias, tá? Eu posso colocar um dia antes, e aí um dia antes ele vai me avisar, tá? Eu não tinha configurado isso para mim, porque eu sabia que tinha, né? Mas pensando que a gente pode organizar, eu posso mudar aqui, ó, na notificação, tá? O que mais que eu posso fazer? Se eu quero apresentar algumas coisas lá dentro, eu posso deixar já salvo aqui, tá? E aí vocês vão ver onde é que isso aparece lá, né? Se eu tiver algum anexo que eu quero apresentar esse tipo de coisa, eu posso deixar aqui. Eu normalmente não uso isso aqui, mas ele pode ser útil, tá? Eu posso determinar o grau de prioridade, né? Ou do evento, né? Posso mudar a corzinha dele aqui, tá? Isso são outras configurações que o Google tem, tá? Então, feito isso, meu evento está salvo e está aqui, tá? Quando eu clico aqui, eu posso clicar em entrar com o Google Meet, tá? E aí eu vou ser direcionado para a sala que a gente está, que é essa aqui, tá? Então, nessa sala aqui, eu tenho algumas barras de tarefa, tá? Eu tenho as barras aqui de baixo. Essa barra aqui de baixo são todos os controles que vocês têm para organizar a sala de vocês. Aquilo que eu falei lá dos anexos, quando vocês clicam aqui, ó, aqui seria a descrição, tá? O que que eu tenho aqui? Então, eu tenho todos os detalhes da minha reunião, tá? O horário da reunião, tá? Eu tenho as informações de participar, por exemplo, assim. Ok, Jackson, eu já te deixo, só terminar aqui. Então, se eu quero ligar, participar da reunião por telefone, também como é que eu faço? Eu tenho o endereço para participação e eu posso copiar essas informações e mandar para alguém também. Tá? Então, tudo isso eu posso fazer estando dentro da reunião. E aqui, por exemplo, se eu tenho anexos que eu salvei lá no Google Agenda que eu quero compartilhar, eu posso acessar eles daqui. Tá? Então, desse lado de cá são os detalhes. Então, tu tem todas as informações que tu precisa. Tá? Aqui no meio, pessoal, vocês têm todos os controles de áudio e vídeo. Tá? Então, acho que isso todo mundo já entendeu, né? Que no microfone, se ele fica vermelho, eu tiro o áudio, se eu clico na câmera, ela desaparece. Cuidado, pessoal, nunca cliquem nesse vermelhinho, porque nesse vermelhinho ele encerra a chamada. Aí tu cai da reunião ou tu fecha a tua reunião, tá? Claro, se tu cai da tua reunião e as pessoas estão lá dentro, elas continuam, aí tu só tem que entrar de novo, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, a pessoa que criou a reunião, é interessante que ela esteja antes da reunião começar, porque, por exemplo, como aconteceu agora, tem pessoas que vão precisar serem permitidas de entrar na reunião. Outras não. Por exemplo, o pessoal que já tem conta do G Suite da UFSB, como eu estou fazendo uma reunião via G Suite da UFSB, essas pessoas vão entrar automaticamente, não tem problema. Agora, se elas não estão logadas na conta da UFSB, pode ser que ele exija, pode ser não, ele vai exigir que eu permita a entrada dessa pessoa. Depois, do lado de cá, agora eu estou em dúvida se é canto esquerdo ou se é canto direito. Eu tenho problemas de lateralidade. Mas, aqui onde estão esses 3 pontinhos, pessoal, são as outras opções que tu tem, tá? Que opções são essas? Quando tu entra pela conta do G Suite, vai aparecer para ti aqui em cima a possibilidade de tu gravar a reunião. Se tu não tá pelo G Suite, não tem essa possibilidade, tu não consegue gravar, tá? Aqui tu pode alterar o layout da tua sala. Então, por exemplo, o meu layout é esse aqui, barra lateral, tá? Mas eu posso mudar para destaque ou mudar para mosaico. Se eu mudo para mosaico, todo mundo vai ficar aparecendo, tá? Então, vamos ver se isso vai acontecer, tá? Então, se eu faço isso, todo mundo fica aparecendo assim, tá? Eu sei todo mundo que está na minha reunião, tá? E aqui fica aparecendo a minha apresentação, tá? Qual a outra possibilidade? Eu posso também querer apresentar em tela cheia, aí ele vai abrir toda a tua tela, tá? Não vai aparecer essa parte aqui de cima, das outras janelas do Google. Tu pode ativar legendas, tá? Então, automaticamente, quando tu vai falando, as coisas vão aparecendo, mas eu vou dizer para vocês, eu já tentei e não funcionou muito bem,
tá? Então, talvez tenha que fazer alguma configuração aqui dentro, que eu não sei qual foi, tá? Nas configurações, o que tu muda? Tu muda as tuas entradas de áudio e a tua entrada de vídeo, tá? Por exemplo, se tu tem mais de uma câmera, eu, por exemplo, tenho todas essas câmeras aqui, porque eu tenho o OBS Studio e o Snap Camera instalado aqui. Então, se eu quero mudar, eu posso fazer isso. O Snap Camera, pessoal, é para te fazer reuniões animadas. Então, eu posso colocar carinhas de bichinho em mim, esse tipo de coisa, tá? Não é uma ferramenta muito profissional, tá? Eu só instalei para ver como é que funcionava, porque tem a possibilidade de mudar o fundo também, tá? Que o Google Meet não tem ainda, né? Mas pelo Snap tu consegue, tá? Isso é uma extensão, tá? Então, por aqui tu configura tudo isso. Tu pode mudar teu microfone, se tu quer que entre por outra entrada de áudio. Tudo isso tu faz aqui. Que mais? Tu pode usar o telefone para ouvir áudio. Esse eu nunca experimentei, tá? Tu pode informar um problema que tá dando na tua sala e vai direto para a conta do Google e depois para a gerência, não sei como vou dizer, né? Para o servidor do Google, ele vai tentar te dar uma resposta. Se está acontecendo alguma coisa, tu pode clicar aqui também. E na ajuda ele te explica como tu resolve alguns problemas aqui dentro. Isso, os discentes adoram usar isso, tá? Então, toda essa barra aqui de baixo ajuda vocês a organizarem as coisas. E clicando aqui, vocês apresentam, tá? Tinha alguém que... Tem alguém que me perguntou como é que fazia apresentar. Então, a apresentação é essa, tá? Eu vou parar de apresentar aqui, tá? E vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Quer dizer, não, é que eu não tenho como fazer isso agora, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai dizer que eu estou apresentando. Então, quando vocês clicam aqui, vai aparecer 3 possibilidades para vocês. Apresentar a tela inteira, apresentar uma janela ou apresentar uma guia específica do Google Chrome. Se vocês querem passar vídeo ou colocar alguma coisa que seja áudio além do de vocês, é bom que vocês escolham essa tela. Por exemplo, um vídeo do YouTube. Então, eu tenho uma janela que está o meu vídeo do YouTube aberto e eu vou clicar naquela ali para apresentar. E aí sai o áudio direto do YouTube, não passando por mim. Por isso que é melhor, porque senão às vezes fica em silêncio, tá? Que foi o que aconteceu lá no início, que eu estava tocando uma música para vocês, vocês não estavam ouvindo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Quem não criou o encontro e está apenas participando para interromper a gravação? Não, não pode. Tá? A gravação só pode interromper quem tem... Que eu saiba, só quem tem permissão para isso. Tá? Outra coisa. Alguém perguntou antes se entrava como